Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Cartas do Rei. Quero agradecer a todos vocês que já estão inscritos no canal, muito obrigado. E também aqueles que estão deixando comentários, é sempre muito importante para nós. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, vamos falar sobre artes, a influência cristã dentro da arte. Nós vamos contar com um convidado muito especial, então fique com a gente. Teus filhos são cartas vivas do Rei, selados pelo Espírito, o Espírito do Deus vivo. Bom, para quem não conhece o Elder, ele tem 28 anos de idade, ele se converteu há aproximadamente 6 anos, ele é técnico em edificações, ele é noivo da Helenita e membro da Assembleia de Deus José de Anchieta, e é por isso que ele é o nosso convidado de hoje. Elder, seja muito bem-vindo ao canal, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, pastor, é um prazer também estar aqui com esse convite do Cartas do Rei, para a gente falar um pouco mais sobre o reino, um pouco mais sobre a arte na sociedade, né? São coisas importantes, né, que não podemos fugir. Amém. Elder, quando foi o seu primeiro contato com a pintura e quando você propôs usar a pintura em prol do reino de Deus, em prol de Cristo? Então, a cultura sobre a pintura, na verdade sobre a arte, em si ela já nasceu desde pequeno. Eu sempre gostei muito de desenhar, né? Foi uma coisa que minha mãe sempre também me incentivou bastante, né? Ela achava bonito, né? É a forma dela incentivar. Mas conforme o tempo foi passando, a gente é educado, né, nas escolas do estado, do nosso país, certas formas de arte, cultura, e algumas coisas eu fui me interessando, né? Não sei se sabe, né? Acho que são 6 anos no qual eu me converti, no qual eu tenho essa nova vida. E foi a partir desse momento que eu tive uma perspectiva diferente a respeito da arte. Porque antes eu já tinha visto vários museus, já tinha visto algumas coisas, né? O tempo que eu estive fora do evangelho, vamos dizer assim, que eu estava morto. Mas que eu via aquela forma de arte e apreciava bastante. Só que muitas coisas são incógnitas, né? Enquanto a gente está, né, naquela natureza do velho homem, né? No contexto real agora da arte em si, eu comecei a produzir depois que eu nasci de novo, vamos dizer assim. Quer dizer, você já tinha uma bagagem cultural, né? E você trouxe essa bagagem quando você se converte. Sim, eu gostava muito de alguns eventos, né, que envolviam a arte, né, cultura, essas coisas. Sempre gostei muito, fui muito ligado. Tanto que a minha roda de amigos, né, universitários ou não, eu sempre fui de pessoas, né, envolvidas com música, com arte, essas coisas. Na sua opinião, Elder, qual a importância da pintura e das artes plásticas para a propagação do evangelho? A mim a importância é algo que eu venho percebendo conforme o tempo de evangelho ele vai se alongando, né? Que eu ainda sou um menino, mas o pouco que eu vou percebendo é que existe algo intrínseco do Senhor, né, em todas as coisas, né? Que na verdade a arte em si, artes plásticas, a pintura, seja como for a música em si, né? Todas elas trazem algo do ambiente ao redor através da ótica do homem. Porém, no momento que a gente nasce de novo, a gente não tem mais a nossa ótica, né? A nossa ótica é a ótica de Deus, a ótica de Cristo. Então, eu percebo nesse momento que existe algo impregnado na cultura que aquilo vai refletir na sociedade. Igual, por exemplo, a gente vê... Eu estou produzindo um artigo que ele fala muito sobre essa história da arte, né? E a gente vai ver conforme o tempo vai passando que todas as culturas onde a arte era totalmente humanista, voltada para o homem, e todo esse consenso, tanto na era romana quanto na Renascença, seja como for, aquilo são coisas que, conforme o tempo passar, elas são limitadas, elas irão ruir. A única coisa que prevalece seria aquilo que está aqui nas escrituras, né? Porque define o certo e errado. Porque a partir desse momento, por exemplo, que eu nasci de novo, eu vejo por uma ótica infinita. É uma ótica que não tem tempo limite, não tem validade. Agora vamos, por exemplo, pegamos as esculturas dos gregos antigos, né, que era muito voltado à questão da sexualidade, do culto ao corpo, né? Nós vemos tudo aquilo, só que o cristão em si ele desconstrói isso. Nós vemos constantemente o homem ele tentando trazer isso para o conceito humanista, mas nós, o cristão, a gente tem que trazer isso para a nossa cultura referente à ótica do Senhor. O crescimento do ocultismo também nessa época, que também traz essa mentalidade antropocêntrica, né? Fez com que o movimento artístico também, né, que era muito envolvido com essa parte ocultista, também refletisse isso, né? Então você vê sempre o homem no centro, é sempre essa adoração ao homem, essa exposição do homem. Então restaurar isso para Cristo e usar isso para Deus, para o evangelismo, num circuito que a gente vê tão pouco isso, né? Eu assim sinto muita falta dos artistas cristãos que nós, por exemplo, na minha época tinha poetas, eram poetas cristãos.
Entendi. Então você tinha no culto, por exemplo, pessoas que recitavam poesia. E a gente não perdeu isso com o tempo, né? Helder, você acha que o envolvimento do cristão com a arte deve ter algum cuidado especial? Eu creio que sim. Na verdade, não é questão nem de ter um cuidado especial, é a questão da gente ter um cuidado nosso com Deus, né? Eu creio que quanto mais a gente se afundar no Evangelho, a gente começar a realmente entender cada vez mais a Deus, isso vai ser refletido na nossa cosmovisão. E isso vai refletir em tudo que a gente faz, seja no trabalho, seja pintando, seja fazendo uma escultura, seja fazendo uma música. Todo esse tipo de arte vai refletir isso. Não necessariamente você vai pincelar bem ali e vai escrever na sua cara, tipo assim, gospel. Ou vai escrever na escultura aí, na escultura ou na pintura, vai escrever, isso daqui é para Cristo. Não, a sua cosmovisão, as pessoas vão olhar e vão perceber, sim, isso foi feito por um cristão, porque isso reflete a Deus. Aí a gente tem que se preocupar mesmo com o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento, o nosso estudo com as Escrituras. Eu creio que isso é o mais fundamental de todas as coisas. O envolvimento com Cristo, né, faz com que tudo aquilo que você reflete, ou seja, do seu interior, começa a fluir um rio de água viva. Então essas águas elas vão transbordando pelas suas mãos, pelos talentos que Deus te deu, né? Ou seja, tudo aquilo que você fizer vai ser para a glória de Deus, é revertido para a glória de Deus. Colossenses 3:17. Né? Então assim, eu penso que tudo aquilo que a gente tem hoje como uma realidade em Deus passa a se refletir nas suas atitudes. E a religiosidade faz ao contrário. Mude as suas atitudes para você mudar o que está dentro. Não, Jesus fala assim, não, vou mudar o que está dentro. E quando eu mudar o que está dentro, automaticamente vai mudar o que está fora, né? O que você manifestar. Bom, tem uma frase de Hans Hoekemaker, que é um escritor holandês, né, e filósofo também, de arte, né, escritor de arte. E ele diz o seguinte: a arte é uma forma de mostrar o seu júbilo diante da face de Deus. Com base nisso, assim, como é possível nós tornarmos isso uma realidade na nossa vida cotidiana, na sua posição? Então, conforme a gente estava falando anteriormente, né, essa questão de você externar aquilo que você está vivendo, em si, aquilo que você está buscando, né? Igual eu estava falando um pouco mais cedo, né, tudo aquilo que eu sempre estou estudando alguma coisa, às vezes as coisas ao redor giram tudo em torno disso. Se eu estou estudando Colossenses, vai ser Colossenses. Se é Efésios, vai ser Efésios. E o legado de Hoekemaker é incrível, não somente dele, mas como ele influenciou a arte em si, né? Com Schuffer também. Sim. Francis Schuffer foi, nossa, influenciador dele, né? Sim, exatamente. E são grandes nomes que eles notaram a importância que tem a arte na cultura, e não somente nisso, na sociedade ao redor. Porque toda a cultura que a gente tem, ela vai influenciar a sociedade. Sim. Sim. E a partir desse momento a gente vai perceber que não necessariamente a gente precisa carregar uma bandeira escrito gospel. A gente simplesmente temos que viver nossa vida de acordo com os preceitos do Senhor, sem necessariamente falar, isso é gospel, isso não é gospel, porque é a partir desse momento que nasce o secularismo. A sociedade entende isso e começa a contrapor aquilo com algo que eles refletem, isso é gospel, eu vou repelir. Não, mas as coisas acontecem naturalmente, eu creio eu, né? Que você não precisa, falar gospel para poder você gerar algo para Deus. Porque não vemos isso na Bíblia, né? Não, eu tenho que falar que é isso para poder falar para Deus. Não é. Até porque o que você está falando, né? Acaba criando um preconceito por parte de algumas pessoas que deixam de usufruir daquilo ou de ter contato com aquilo, justamente porque não querem algo com essa conotação. Por exemplo, se eu não gosto de Deus, se eu não gosto do gospel, se eu não gosto disso, daquilo, eu, quando tiver alguma coisa que tenha esse título, né, eu não vou querer eu não vou querer consumir, vamos dizer assim. Certa feita, um amigo meu, que ele não professa a mesma fé que eu, né, ele me pediu um conselho com respeito a alguma coisa, né, que ele é músico e tudo mais, ele é envolvido com muitas artes. E eu fui falar algo pra ele, né, a respeito disso, que ele tinha me pedido esse conselho. Porém, ele chegou e falou, deixou explicitamente, não, só que eu não quero nada com que diz respeito à sua profissão de fé, né, de você como cristão. Eu falei com ele, não, tá bom, mas o conselho que eu tenho pra você é esse, esse e esse. Porém, o conselho esse que eu dei pra ele são conselhos totalmente bíblicos, totalmente a mesma coisa que Jesus faria. Ele fez, ele aprovou e tudo correu da maneira mais perfeita. E é perfeitamente agradável, né? Conforme Deus quis
E ele falou, poxa, eu fiz isso, foi ótimo realmente. Eu falei, então, nada mais nada menos que está nas Escrituras. Graças a Deus hoje nós até estamos conversando, ele está querendo aprender mais sobre as Escrituras, e isso mostra cada vez mais que a gente não precisa meio que trazer um rótulo, é de Deus, é gospel. Você simplesmente tem que viver a sua vida conforme as Escrituras, conforme aquilo que Deus quer que você viva. Você não precisa meio que ser radical num tipo de ataque evangélico. Você tem que simplesmente expressar aquele Jesus que está dentro de você. Para você, Helder, ainda existe resistência no uso da arte cristã atualmente? Eu não digo nem do ponto de vista externo, mas às vezes até dentro da igreja mesmo. Entendo. Olha, eu realmente eu vejo por ter passado por isso, né? Certa feita um pastor mesmo, ele chegou e falava, eu achava realmente uma coisa horrenda, esse tipo de coisa, essas artes, e você começou a pintar no púlpito, eu falei assim, não, aquilo não é de Deus, Deus não está com isso, ele me falando isso, né? Mas de repente eu vi você criar uma imagem perfeita sobre a questão do sepulcro de Jesus, e aquilo ali me comoveu de uma forma. E ele me perdoe por ter agido dessa forma, porque é algo que eu carrego, entende? Porque eu vejo isso como algo do mundo. Mas nesse momento eu percebo algo que, tipo, a cultura da arte na igreja brasileira é algo que realmente ele faz essa separação. Ele já está na pele, sabe, de fazer essa separação, que as coisas artísticas, seja escultura, seja uma pintura, é algo mundano, mas não é. Ela só se tornou algo mundano porque nós deixamos isso acontecer. Porque até então a gente vê quadros, por exemplo, da Santa Ceia, vemos quadros de Jesus da época da Renascença também. Sim. Só que totalmente você vê influenciados por causa da Reforma Protestante. Sim. Você vê também sinfonias como de Bach, também que tipo, o próprio título fala Glória a Deus. Sim. Entende? Mas isso é porque nós deixamos isso, o mundo tomar conta de uma área que deveria ser predominantemente do cristão. Sim, verdade. E a gente acabou abrindo mão, e hoje, na verdade, foi tomado conta pelas trevas, sim, né? Sim. Aquilo que a gente abre espaço onde a luz não existe é a predominância das trevas. Quando a luz chega, as trevas é obrigada a sair, né? São obrigadas a sair. Sim. Hoje eu até estava conversando, né, com os meninos na minha célula com respeito a isso, que eu falei com eles, olha, vocês não precisam largar a sua faculdade para poder você ser um missionário, você não precisa largar o seu trabalho para você ser um missionário, você não precisa, você simplesmente tem que fazer aquilo de acordo conforme você entende para a glória de Deus. E para você entender isso, você tem que ir para as Escrituras, estudá-las a fundo, estude elas a ponto de você querer estudar mais, entende? Porque isso vai gerar a forma como você trabalha, a forma como você estuda, a forma do porquê você estuda. Às vezes a gente está estudando na faculdade, às vezes a gente está no trabalho, mas a gente não entende para que é isso. Por que eu estou fazendo isso? Simplesmente para lucro meu? Ou simplesmente para deixar um legado? Eu penso dessa forma. Antigamente eu já pensava, da forma financeira, né? Mas com essa mente nova que eu tenho, eu penso que hoje eu devo fazer isso, eu devo estudar, eu devo fazer as coisas conforme a glória de Deus me permite. Eu acho que houve uma dicotomia durante um bom tempo na igreja, onde aquilo que era santo era a pessoa largar tudo, então largar a faculdade, largar o trabalho, largar tudo e ir para um ambiente somente espiritual. E na verdade isso se chama monastério. É o monge que faz isso. Mas o cristão é o contrário, ou seja, o cristão ele é capacitado e ele é instruído e ele é forjado para que ele vá até o campo, né? Ou seja, para que ele esteja naquele ambiente da sociedade e ele possa influenciá-la. Então hoje a gente vê justamente essa necessidade, por exemplo, onde que estão os médicos cristãos? Né? Onde que estão os cientistas cristãos? Onde que estão os astronautas cristãos, né? Onde estão os pedagogos, os ministros, os presidentes e por aí vai. Então a gente percebe que, o que você disse, precisa haver uma reforma da nossa mente, de que nós entendamos que a missão integral é tudo aquilo que eu faço tem um objetivo para a glória de Deus. Sim. Então seja a minha arte, seja a minha faculdade, seja o meu trabalho, tudo isso é uma missão que o Senhor colocou na minha mão. Eu costumo falar para alguns amigos que o maior seminário teológico que eu fiz foi o hospital onde eu trabalhei, porque por 3 anos eu tive que aprender sobre o evangelho como eu não aprendi em lugar nenhum.
né? Então eu acredito assim, Deus usa tudo a favor. Sim. E aí eu estava com a minha chefe nas minhas últimas férias, e eu disse para ela assim, olha, eu queria te agradecer, porque hoje o pastor que eu sou é porque um dia você abriu as portas desse hospital para que eu pudesse trabalhar. Né? Então, ou seja, eu consegui entender que Deus ele faz de uma forma tão especial e ele consegue forjar a gente de uma forma tão espetacular para justamente colocar você na posição correta. Poxa, legal. Eu achei isso muito forte, muito marcante, sabe? Para mim ouvir isso, tipo, isso me deixa com esperança, né? A respeito sobre a mentalidade dos cristãos de hoje para frente, sabe? Porque a gente vê, por exemplo, Lutero. Lutero ele passou por isso também, né? Como você citou mais cedo, tipo, não precisa você ir pro monastério. Lutero percebeu isso, sabe? Ele fez esse caminho indo pro monastério, depois ele voltou. E, tipo, da mesma forma, eu vi muitos amigos meus mesmo, tipo, sabe, largar, sabe, faculdade, largar as coisas para poder se tornar um missionário. Só que, ao mesmo tempo que eu vi boa parte deles sendo totalmente tendo êxito, né? Nessa missão deles, boa parte também, de certa forma, meio que não fracassou, vou dizer assim, mas meio que se ficou frustrado. Mas eu vejo isso porque talvez não entendeu isso que o pastor agora acabou de dizer. Helder, as artes plásticas, né, dentro de um contexto divino, elas devem se limitar às igrejas? Você acha que deve ser algo somente para dentro do contexto cristão? Eu creio que não mesmo. Eu creio que em cada área, né, por exemplo, como foi citado anteriormente, né, por exemplo, um médico, ele é um médico lá fora, ele não é somente um médico dentro da igreja, vamos dizer assim. Sim. Um professor, ele é um professor lá fora, não somente um professor dentro da igreja. Da mesma forma, a arte existe suas competências em suas determinadas áreas, mas é como a gente falou, estamos falando de pessoas com uma visão totalmente mudada e a partir desse momento ela externa isso de uma forma diferente. Então eu creio que não deve se limitar somente às igrejas. Eu não creio somente que, por exemplo, as telas que eu pinto são telas que devem ser colocadas para pessoas somente cristãs. Não, essas telas devem ser colocadas no mundo todo, porque tipo, a arte simplesmente ela está querendo mostrar o que o artista está vendo. As artes, elas provocam isso. Elas chegam e provocam o que ele está pensando, o que ele estava pensando quando ele pintou isso. Igual certa vez eu fui numa exposição, até que mesmo aqui em Vila Velha, onde o artista tinha pintado sobre várias pessoas, né, com tons bem, sabe, escuros, pessoas assim, nuas até. Isso foi muitos anos atrás. E tipo, naquele momento eu percebi que o artista estava querendo mostrar a tristeza que as pessoas estavam passando. Aí depois ele veio contando todo o relacionamento que ele teve com essas pessoas, que são pessoas com depressão, pessoas com isso e aquilo, na qual ele as pintou para poder tentar externar aquilo que elas estavam sentindo. Então, da mesma forma, imaginamos assim, se um artista que, digamos, é secular, né, conforme falam, mas eu discordo totalmente dessa palavra, secular, ela não deveria nem existir, mas eu, como artista, chego externo algo, as pessoas começam a olhar, e ali eles percebem a glória de Deus através daquilo. Isso é algo maravilhoso, isso é algo lindo, e isso é algo realmente que eu creio que mudaria muito a cultura da sociedade, porque a gente percebe isso ao redor. Essas coisas mudam sim a cultura da sociedade, mudam a forma que se governa, muda a forma das pessoas pensarem. Hoje em dia, se a gente for realmente dar uma volta aqui no Brasil, a forma como a cultura nossa é regida, sabe? Tipo, não só musicalmente, mas a forma de arte, a gente vai ver que é uma coisa totalmente corrompida, que são os mesmos debates que se tem na arte, são os debates que se tem nas câmaras, que se tem sobre o nosso governo. Então a gente percebe que é algo realmente muito forte, muito influenciador, esse tipo de cultura, que nós não devemos limitar somente a igreja. Sim. Isso, na verdade, chega a ser até um certo egoísmo se fizermos isso. É o que nós temos visto atualmente no Brasil, por exemplo, essa dificuldade que nós temos de estar nos meios da arte, e aí nós reclamamos, por exemplo, quando um artista, né, vai lá e expõe uma arte que nos ofende ou que nos agride, e aí nós estamos revoltados com esse tipo de manifestação. É compreensível, eu acho que é revoltante mesmo, assim como se ofendessem minha mãe, meu pai ou o ente da minha família, eu me sentiria ofendido, mas eu creio que é por falta de luz. Nós não estamos nesse circuito. Aonde que estão os produtores de teatro cristão? Aonde que estão as peças evangelísticas? Eu não estou falando peça para cristão, eu estou falando peças evangelísticas,
Onde estão as pinturas evangelísticas? Aonde estão as esculturas evangelísticas? Aonde que o evangelho está chegando dentro desse ambiente artístico, que a gente possa dizer, não, nós estamos ocupando o nosso espaço, nós estamos sendo luz onde nós precisamos ser. Então eu acho que é um tema que nós precisamos abordar, precisamos falar e precisamos entender que existe um papel da igreja e que ela abandonou e que ela precisa restaurar, porque não vai adiantar, irmãos, nós criticarmos, batermos o nosso pé. Existem leis que são tramitadas e que, se eu não tiver a minha posição sendo luz onde eu deveria, essas leis, se não forem aprovadas hoje, daqui a 10 anos elas serão. Esse tipo de afronta ao evangelho e à igreja, se não for barrado hoje, vai ser liberado. Se for barrado hoje, será liberado daqui a 10 anos. Então a gente precisa entender que tudo isso está acontecendo porque a igreja não está sendo sal e nem luz. Então é isso que eu vejo que precisa acontecer nos nossos dias. É interessante a gente falar sobre isso. Como eu falei anteriormente, eu estou fazendo um artigo, né, para o ministério qual eu faço parte, né, que eu estou estudando um pouco sobre a história, né, e a antiga Suprema Corte, o antigo prédio onde ficava a Suprema Corte, havia uma pintura lá na Suíça, né, que mostrava, no caso, Jesus, né, e alguns homens, e nesse quadro tinha uma mulher, né, no caso aquela que simboliza a justiça, né, só que em vez de vendas ela estava totalmente descoberta, né, como se fosse a glória de Jesus iluminando ela e a espada dela apontando para a Bíblia e tipo remetendo tudo aquilo que eles teriam que fazer durante o tribunal. Lá, no momento que passavam esses homens que iriam julgar algo, eles tinham que olhar para aquela pintura e perceber o que eles estavam fazendo, né? Porque a Bíblia estava dando ali para eles o que era o certo e o que era o errado. Não havia sincretismo. Havia simplesmente o certo e o errado. A gente percebe nesse momento que o momento que a gente falha em influenciar a nossa cultura, você pode ter certeza que o mundo vai fazer isso de maneira, acho que até excelente, vamos dizer assim. Bom, nós poderíamos passar aqui um bom tempo falando a respeito desse assunto. Sim. Né? Um assunto muito vasto. Muito. Mas eu queria pedir para você fazer suas considerações finais, uma mensagem que você queira deixar a quem está nos vendo agora. O que eu posso dizer para você é: veja esse vídeo quantas vezes for possível para poder entrar na sua mente que não é necessário você largar tudo para você ter sua vida de missionário. Não é necessário você largar sua arte. É necessário que você seja influenciador onde você está. Helder, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui com a gente, tá? Eu que agradeço por esse convite. Foi realmente edificante ainda para mim, muito mais do que eu achava que iria ser. Para nós. Amém. Amém? Bom, se você gostou desse vídeo, clique no curtir, compartilhe com outras pessoas, abençoe também, deixe os seus comentários, é sempre muito importante para nós. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Bom, que Deus te abençoe, fique na paz e até mais.